Reino animal, Porifera equinidários, os primeiros grupos mais primitivos de animais. Se você quer conhecer, quer entender as características desses grupos fascinantes, então não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais uma videoaula. Hoje vamos dar início ao estudo do reino animal, o reino que compreende os animais. É um reino muito interessante, muito fascinante e que tem bastante coisas para estudar, né? Aliás, nós estamos dentro desse reino aqui. Beleza? Então hoje nós vamos dar início aí falando dos primeiros grupos, os grupos mais primitivos que existe nesse reino. Muito legal, muito interessante, né? Então não sai daí, não perca que você vai entender coisas bem legais. Bom, para começar a gente precisa, tomar água, ficar tranquilo, ficar hidratado e ficar bem para conseguir concluir os nossos estudos, sempre nessa caneca aí bonita. Eu espero que você também vá ali, pega seu copo d'água, sua garrafinha e se hidrate, porque está chegando o verão, a temperatura alta. E é necessário, é importante que você mantenha-se bem hidratado. Certo? Vamos lá. Saúde. Muito bem, então, pessoal. Para iniciar, então, gente, esse estudo aí do reino animal, a gente precisa entender algumas coisas, tá? E principalmente quais são essas coisas que nós precisamos entender para estudar o reino animal. Muito de embriologia animal. Então, alguns aspectos da embriologia animal é necessário que você saiba, que você tenha esse conhecimento antes de partir para o estudo do reino animal. Então, vão ter várias características que a gente vai citar e que você tem que entender da embriologia. Tá? Eu tenho uma videoaula gravada de embriologia animal, vou deixar a descrição aqui. Então, você vai lá, dá uma olhadinha nessa videoaula, depois você vem para cá para estudar o reino animal. Beleza? Então é o seguinte, os animais, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas os animais, o reino animal como um todo, ele precisa ter algumas características, ou seja, para dizer que o organismo pertence ao reino animal, ele precisa obedecer a alguns critérios. E o critério mais forte é semelhança no desenvolvimento embrionário desses grupos, tá? Então o grupo dos animais, ele tem um desenvolvimento embrionário muito semelhante, uns com os outros, tá? Desde uma esponja até um cordado, que somos nós. Então precisa fazer a reprodução sexuada, o desenvolvimento embrionário sexuado semelhante. E geralmente, na maior parte das vezes, para ser considerado animal, tem que passar por 3 períodos importantes do desenvolvimento embrionário: mórula, blástula e gástrula, tá? Para ser considerado animal, ok? Então é assim que a gente vê. Certo? Então dá uma olhadinha lá, por isso que eu falei, a embriologia é bem importante, tá? Então tem que passar por esses 3 estágios aí do desenvolvimento para ser considerado animal. Se não passar por esses 3 estágios, já está fora, já não se encaixa dentro das características do reino animal, ok? E aí os animais, a gente não seria necessário estar, mas vamos falar, porque no estudo dos seres vivos a gente repete sempre essas coisas. Os animais são todos eucarióticos, a célula é aquela célula eucariótica, isso já vem desde lá dos protoctistas, são todos pluricelulares e são todos, a maioria, que eu posso dizer, são heterotrófos, ou seja, eles não fazem fotossíntese nem quimiossíntese. Então, eles precisam de alguém que faça isso, por exemplo, as plantas e as algas, para poder obter o seu alimento. Tá? Os animais, eles obedecem essas características aí. Certo, gente? Bom, e aí dentro dos animais, tá? Dentro do grupo, dentro do reino dos animais, para nós aqui a gente vai estudar em 9 filos, ok? 9 filos, tá? E aí, por que reino, filo, classe? Bom, aí é outro conhecimento da biologia que você precisa entender. Taxonomia, Aquelas categorias taxonômicas, que o nosso amigo Linneu criou, tá? E aí você também tem que entender essa parte para estudar o animal também, tá? Então tem que entender de taxonomia, tem que entender de embriologia
para poder compreender esse estudo do reino animal. Então a biologia ela é um conteúdo integrado ao outro, tá, pessoal? Nada é sozinho. A gente estuda meio que separado, né, para você entender melhor, mas a gente precisa também ir encaixando o conhecimento. Assim que você vai construir, assim que você vai conseguir formular na sua cabeça aí, né, o conhecimento e o que aborda também, por exemplo, no Enem, que é mais contextualizado. Beleza? Então a gente tem 9 filos. Quais são esses 9 filos, tá, pessoal? Está aqui o primeiro, Porífera, Quinidário, tá? Porífera, Quinidário, Plateumintos, nematóides ou nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, tá? São os 9 filos que compreendem o reino animal. Beleza? Bom, nós vamos partir para o primeiro filo. E se esse é o primeiro filo, é o mais antigo e é o que é mais primitivo, ou seja, aquele filo que não tem muitas estruturas, não tem muita coisa evoluída, né? A gente não pode dizer evoluída, não tem muita coisa derivada, né, pessoal? Não tem muito o que apresentar se a gente comparar um porífera com um ser humano, por exemplo, que é um cordado, que está lá no topo. Bom, os poríferas, tá, são chamados de poríferos ou as esponjas, tá? O nome correto, né, o nome científico é porífera. Aí, quando a gente passa para o português, são poríferos, né, com acento, ou as esponjas, tá? Porque os romanos antigamente utilizavam esses grupos, né, de animais, tá? Depois que eles já estavam mortos, obviamente, para fazer ter o mesmo papel de uma esponja, para tomar banho, tá? Para lavar as coisas. Então, eles utilizavam. Hoje não é mais, tá, pessoal? A gente fala esponja, mas as esponjas que a gente conhece hoje são esponjas sintéticas, tá, produzidas em laboratório. Então, são conhecidos como as esponjas. E algumas características gerais deles são animais pequenos, a maior parte deles são animais pequenos, muito pequenos mesmo, de pequeno porte, com exceção de alguns que podem chegar de 1 a 2 metros, mas são poucos animais. Tá? Então, esses animais têm poucos centímetros. Aí entra numa questão bem importante que daqui a pouco a gente vai falar. E eles são todos filtradores, ou seja, o que é um animal filtrador? É aquele que obtém seu alimento através da filtração. Filtração do quê? Da água, porque eles são animais de ambiente aquático, marinhos ou de água doce. Tá? Esses animais não formam tecidos especializados, a gente não vai ter a formação de tecidos, como a gente conhece em outros animais. Aqui nas esponjas não formam, então é o grupo de células que trabalha para que essa esponja consiga sobreviver. Isso é uma característica também bem primitiva desse animal. Tá? Quanto à simetria do corpo da esponja, a maioria deles não tem uma simetria formulada, ou seja, eles são assimétricos, tá? Se a gente olhar, ele não tem forma, não tem formato. Então a gente diz que eles são assimétricos. E também tem aqueles que é o que a gente vê, o que a gente observa nos livros didáticos, o que a gente vê de imagem desses animais, são aqueles que têm uma simetria radial. Eles parecem um vaso de flor, tá? Que é o que está mostrando aqui, ok? Então, se a gente observar os animais que têm simetria radial, se a gente olhar por cima dele, a gente olha nesse esqueminha aqui. A gente olhando por cima, a gente vai ver que ele é redondo. Tá? E o que caracteriza uma simetria radial? Caracteriza o seguinte, se eu fizer um plano de corte, ó, assim, nesse sentido que vocês estão vendo, eu vou ter duas metades iguais. Se eu fizer um plano de corte nesse sentido, eu vou ter duas metades iguais. Se eu traçar um plano de corte nesse sentido, eu tenho uma metade igual para cá e outra para cá. E assim por diante. Significa dizer que se eu fizer qualquer plano de corte, obviamente respeitando isso aqui, eu vou ter pedaços iguais. Ó. Olha aqui, ó, pedacinhos iguais. Isso é uma simetria radial. Tá? É diferente de uma simetria bilateral que a gente vai ver depois. Certo? Bom, a sustentação desses animais, sustentação do corpo, o que sustenta a estrutura corporal deles, é sustentado por espículas. Tá? Espículas é o esqueleto, né, que a gente pode dizer, das esponjas. Essas espículas elas podem ser constituídas de carbonato de cálcio, CaCO3, ou de óxido de sílica, tá? Que é o mesmo componente do vidro. Ok? Então a gente tem essas características aí das esponjas. Bom, aqui embaixo está escrito as células dela, tá? E aí eu vou passar por esquema aqui que está ao lado para depois a gente falar das células. Bom, olhando para o esquema geral de uma esponja, tá, pessoal, de um porífero,
a gente pode observar algumas características. Ó, a gente tem aqui em preto, né, aquela estrutura que parece um vaso de flor. Bom, o que acontece? Primeiramente, a gente tem que entender, são animais filtradores, então eles filtram a água. Então a água precisa entrar para dentro do corpo dessa esponja. Ela entra por onde? Através dos poros, ó. Vocês estão vendo que ele é todo perfuradinho. Poros, tá? Por isso que o nome dele é porífera, tá? Portador de poros. Então a água faz esse movimento, ó. A água no ambiente externo, ela entra através dos poros, circula dentro do corpinho da esponja, né? Dentro, nem é no corpo, né? Dentro de um espaço, de uma cavidade, que é chamada de átrio ou espongiocele, e sai pelo ósculo. Então, essa parte, essa abertura de cima da esponja é o ósculo, o nome disso aqui são os poros, e aqui dentro é o átrio ou espongiocele. Gente, acredite, isso já caiu em prova. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido do movimento da água no porífera? Entra pelos poros, circula pelo átrio e sai pelo ósculo. Certo? É aí que está o detalhe. Então tem que saber isso aí também. E aí, pessoal, se eu pegar e aumentar essa parede aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem uma paredezinha. Se eu pegar essa parede e aumentar para ver o que tem de células aqui, a gente está vendo essa parte aqui. Então essa aqui é a região exterior, é o lado de fora da esponja, e aqui é a região interna, é o átrio dela. Quais são os tipos celulares? Vou pegar uma caneta aqui. Quais são os tipos celulares que tem nessa esponja? Bom, vamos lá então. Revestindo externamente, aqui em preto, essas células aqui, que parecem um epitélio, o que reveste externamente as esponjas são os porócitos. Desculpem, pinacócitos. Ô, Marcelo, tá? Aqui, ó, número 1, são os pinacócitos. Qual é a função do pinacócito? Revestimento externo do corpo da esponja, tá? Então, faz o mesmo papel das células epiteliais. Depois, número 2, a gente tem os porócitos. Olha só, essa célula em azul aqui, ó. Porócito serve para quê? Formar um poro, tá? Não é simplesmente um buraco que tem ali na esponja. É uma célula que é perfurada formando o poro, tá? Isso é essa célula chamada de porócito. E é por aqui, pelo interior, né, por esse poro que a água entra para dentro do corpinho da esponja, tá? Então a gente tem os porócitos. Número 3, aqui, ó, dentro da parede do corpo agora, aqui nessa região, por exemplo, se a gente olhar, dentro da paredezinha do corpo, tem esses grupos de células chamados de amebócitos, ou em alguns livros chamamos de arqueócitos. Essas células, elas têm funções diferentes, tá? Múltiplas funções, eu quero dizer. Primeiro, digestão e distribuição do alimento, tá? O coanócito, já vou falar para vocês, ele captura o alimento, começa a digerir e passa para o amebócito. O amebócito termina a digestão e circula pelo corpinho, pela parede do corpo da esponja, levando essa partícula alimentar, né, para o restante das células. Então, quem faz a distribuição é esse grupo de células. Ainda, os amebócitos ou arqueócitos, eles são considerados células-tronco, tá, do corpo da esponja, porque eles podem dar origem a outras células que existem nessa estrutura corporal da esponja. Então, são considerados células-tronco. E ainda, pessoal, essa célula está envolvida na reprodução sexuada aí, tá? Essa célula que vai formar o óvulo, o gameta feminino da esponja, ok? Então, é uma célula que tem múltipla função. Na reprodução assexuada, por gemulação, tá? Que a gente vai ver, essa célula também, o amebócito, ela vai formar a estrutura chamada de gêmula, tá? Ela que vai ser responsável por formar a gêmula, que é uma estrutura de resistência, tá? Que persiste no ambiente quando não tem condições favoráveis. Também é uma outra função. E aqui, o número 4, a gente observa que o que reveste internamente, olha só, se a gente pegar aqui, ó, revestindo esse local aqui, que fica para dentro, fica para o lado do átrio da espongiocele, nós temos os coanócitos, são células extremamente importantes. E perceba o seguinte, que essa célula ela tem um colarinho, ó, um colarinho e tem um flagelo, tá? Esse colarinho da célula aqui, tá, ele serve para quê? Para que quando a água está circulando aqui dentro do átrio, fique retidas aqui nesse colarinho, que parece uma rede, ficam retidas as partículas alimentares, tá? Que são pequenas. As partículas orgânicas, elas ficam retidas aqui e são trazidas
até o interior do coanócito. Depois do coanócito passa para o amebócito distribui. E esse flagelo aqui que tem no coanócito, ele serve para quê? Ele está sempre batendo esse flagelo para que a água tenha um movimento, um fluxo de água dentro da espongiocele. Ou seja, o batimento flagelar faz a água circular e a água circulando passa pelo colarinho do coanócito e as partículas alimentares ficam presas aqui. Uma vez presa, a partícula é passada para dentro do coanócito, o coanócito começa a digestão, tá? Então ele inicia a digestão e passa essa partícula alimentar para o amebócito, que ele depois vai distribuir. Então está ali a função do coanócito, filtrar, capturar e iniciar a digestão do alimento. Muito importante essa célula. Além disso, o coanócito está envolvido também na reprodução sexuada. O coanócito vai dar origem ao espermatozoide na hora da reprodução sexuada. Beleza, gente? Então é isso aí, um panorama geral das células e suas funções. Vejam que eu não falei em tecido, só falei de células. Cada uma tem função diferente e todas elas trabalham em conjunto para formar o corpinho da esponja. Passar para o outro lado do quadro para falar agora, tá, pessoal, de uns outros detalhes. Por exemplo, quando a gente fala de complexidade das esponjas, tá? Se a gente observar, tem alguns grupos de esponjas que têm o corpo, né, a parede corporal mais simples e outras com a parede corporal mais complexa. Então a gente vê o grau de complexidade das esponjas. A esponja mais simples é a esponja chamada de ascon, e ela tem a parede corporal bem simples, tá? É só a parede e o poro, a parede, poro e átrio, ok? Essa aqui é a esponja asconoide, que a gente chama, tá? Depois a gente tem a esponja ciconoide, que é a cicon, ela já tem uma parede corporal um pouco mais complexa, tá? Então a paredezinha dela já é mais grossinha e tem uma complexidade maior. Tá? E depois a esponja leuconoide, essa sim tem uma parede muito complexa, tá? Cheia de espaços por onde a água vai circular. Isso significa o quê, pessoal? Significa que se a parede é mais complexa, tem mais camadas de células ali, chamadas de coanócitos. Então essa esponja ela tem um poder de filtração maior em relação a essa aqui. Tá? Então, qual que é o poder de filtração maior? Essa aqui é maior em relação a leucon, é maior em relação a cicon. A cicon é maior em relação a ascon. Tá? Então, por isso que a gente diz o grau de complexidade. Isso é a parede corporal. Se tem uma parede mais complexa, significa que tem mais coanócito. Se tem mais coanócito, a esponja tem um poder maior de filtração, de captura do alimento. Ok? Falando da reprodução agora, tá? A reprodução das esponjas pode ser por reprodução assexuada, que é aquela que não há encontro de gametas e não há formação de gametas. E essa reprodução assexuada pode ser por brotamento, que é aquela que forma um pedacinho, tá? Por exemplo, a gente tem a esponja, ok? Nessa esponja aqui, ó, começa a formar uma esponja filha, tá? Um brotinho de uma esponja. Quando isso está maduro, esse brotinho dessa esponja vai cair e vai ficar aqui, tá? Então isso é um brotamento, ok? É a esponja colonial, as coloniais, né? Que é aquelas que vivem juntas, formando colônias, elas fazem por brotamento. Ou também por gemulação, que é a formação de gêmulas. Essa gemulação, quando forma, na realidade, a formação das gêmulas, o que seria uma gêmula? É uma estrutura de resistência do animal. O que é isso, uma estrutura de resistência? Quando as condições ambientais não são favoráveis, por exemplo, a água está começando a secar, pessoal, ou a água não está com a salinidade ou com o pH que é favorável. Então a esponja forma uma gêmula e é uma estrutura pequenininha, tá? Não dá para ver olho nu. Essa gêmula fica no ambiente, tá? Resistindo àquele ambiente, porque ela é cercada de espículas, e quando o ambiente voltar a ser favorável novamente, essa gêmula vai germinar uma esponja de novo. Tá? O que tem dentro da gêmula? Fica cheia de amebócitos, que são as células tronco. Tá? Então essa é a reprodução por gemulação, que é a formação de gêmulas. Na reprodução sexuada, que é aquela que há a formação de gametas, né? A gente tem que a maioria das esponjas elas são monóicas, são hermafroditas. Tá? Ó, monóica quer dizer que a esponja é hermafrodita, certo? Macho e fêmea no mesmo corpo. Tá? Então a maioria delas é assim.
Então, pode haver autofecundação ali ou não, certo? E nas esponjas que são dioicas, que tem macho e esponja fêmea, esponja macho separados, tá? A reprodução ela já é um pouco mais elaborada, tá? Então, o esqueminha mostrando aqui, ó. A esponja macho, tá? Por exemplo, aqui a esponja macho produz os espermatozoides através dos coanócitos, que vão dar origem aos espermatozoides. Os espermatozoides saem da esponja macho pelo ósculo, ó, lembram qual é o movimento? Saem pelo ósculo e vão até a esponja fêmea. Entram pelos poros da esponja fêmea, a esponja fêmea produz o óvulo e vão encontrar esse óvulo ali na parede do corpo da esponja, tá? E lembrando que o óvulo ele é produzido, ele é originado dos amebócitos. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, como é que é o nome do evento? Fecundação, vou até colocar aqui. Tá? Aconteceu uma fecundação. Formou o zigoto, e do zigoto, é interessante, do zigoto vai formar uma larva. Tá? Essa larva, ela não é semelhante à esponja adulta. Toda larva, geralmente, ela não vai ser semelhante ao animal adulto. Tá? E quando forma a larva, a gente já vai falar, é um tipo de desenvolvimento que chamamos de indireto. Qual é o nome dessa larva? Depende do grupo da esponja. A larva pode ser chamada de parenquímula, quando a larva ela é maciça, ou anfiblástula, quando a larva tem uma pequena cavidade. E aí depende do grupo. Ok? Então a larva ela é parenquímula ou anfiblástula, o nome da larva. Dessa larva ela vai circular pelo ambiente aquático e vai encontrar o substrato. Encontrou o substrato, essa larva vai começar a formar de novo a esponja jovem, pequenininha, e daqui a pouco a esponja adulta, fechando aí o ciclo de vida dessa esponja. Tá? Isso acontece na reprodução sexuada das esponjas dioicas, aquelas que têm macho e fêmea separado. E aí tem algumas características. Por exemplo, a fecundação nesse tipo de esponja é o quê? Fecundação interna. Por que fecundação interna? Porque o espermatozoide ele vai até a esponja fêmea, entra na parede corporal e fecunda lá dentro do corpo da esponja fêmea. Então a fecundação é interna. E o desenvolvimento é indireto. Por quê? Porque forma a larva, tá? E a larva ela não vai ser semelhante ao adulto. Então o desenvolvimento é indireto. Quando é que é um desenvolvimento direto, Marcelo? Quando não forma a larva, certo? Bom, passando para a classificação das esponjas, tá? Lembram só, reino, filo e classe. Classificação. A gente tem 3 classes, tá, de esponjas aqui. 3 classes, certo? E essa classificação ela é baseada no tipo de espícula que a esponja tem, tá? No tipo da espícula. Por exemplo, a classe calcária, tá? A primeira classe que a gente vai ver. As esponjas, elas têm esqueletos, tá? Esqueletos formados por espículas de carbonato de cálcio, CaSO3, carbonato de cálcio. Então a gente tem as esponjas calcárias, tá? Quais são elas? Pode ser ascon, silcon e leucon. Os 3 tipos podem ser calcários, esponjas com espículas de carbonato de cálcio. A gente pode também ter esponjas da classe hexactinélida, que aí as espículas não são de carbonato de cálcio, mas sim de dióxido de sílica, são esponjas silicosas. E por que hexactinélida? Porque essas sílicas, essas espículas, elas formam raios de 6 pontas, tá? Então a gente vai ter 6 pontinhas formando as espículas das hexactinélidas. Quem são elas? Silcon e leucon. Vejam que ascon já não entra nessa classificação de hexactinélida. E o último grupo, a classe demoesponja, são as esponjas que têm esqueleto de espongina. Tá? E aí, eu vou chamar a atenção, espongina é uma proteína, tá, pessoal? E geralmente essas esponjas aqui, elas que eram as utilizadas pelos romanos para tomar banho, para lavar as coisas, tá? Porque é aquele esqueleto macio, ok? Elas podem ser sílicas também, ou o esqueleto misto. Geralmente são de espongina, tá? E quem é esse grupo de esponjas? Só pode ser as leuconoides, aquelas mais complexas aí, para formar o esqueleto das esponjas. Ok, pessoal? Essa é a classificação, tá? Dentro do grupo dos poríferas. Certo, gente? É pequeno o grupo, não tem muita coisa para falar. Vocês viram aí, a gente passou pelas principais características de reprodução, tá? É um grupinho pequeno que a gente mata aí rapidinho.
Ok, pessoal? Vamos apagar o quadro, fazer a mágica aquela, e a gente volta depois para falar de quinidário. Tá bem? Não sai daí. Show de bola, pessoal. Estamos de volta, né? Falamos do porífera no primeiro quadro, agora nós vamos falar do segundo filo, que são os quinidários, tá? Ou filo quinidária, que é o segundo filo aí do grupo do reino animal, né, que nós precisamos conversar. Tá bem no início ainda, né? Então as coisas têm poucas características, é bem simples os grupos aí, mas você vai ver que a cada grupo que a gente vai falando, a complexidade vai aumentando, tá? Algumas características novas vão surgindo. No meu caso aqui em quinidário, em relação aos poríferos, algumas estruturas novas começaram a aparecer, tá? Filo quinidário é chamado de quinidários também. E se você não conhece, nunca ouviu falar desse filo por esse nome, certamente você já ouviu falar dos representantes dos quinidários, que são as águas vivas, as anêmonas, os corais, os recifes de corais. Esses animais aí, eles estão dentro do filo quinidário. Água viva é aquela que costuma dar problema nos banhistas, né, do litoral aí, costuma causar queimaduras, né? Porque as águas vivas têm uma estrutura aí que a gente vai ver, os tentáculos, tem um grupinho de células que faz todo esse estrago aí. Então, certamente você já ouviu falar, e eles pertencem ao filo quinidário, segundo filo do reino animal. Eles são todos aquáticos e o seu corpo é gelatinoso, tá? Seu corpinho, estrutura corporal gelatinosa, geralmente a maior parte deles é transparente, tá? E algumas características aqui que a gente começa a observar da parte do desenvolvimento embrionário. Eles são diblásticos, são protostômios. O que significa ser diblástico, protostômio? Diblástico, eles se originam de dois folhetos germinativos, tá? Dois folhetos embrionários, a ectoderme, tá? E a endoderme. Não tem mesoderme aí. Protostômios, a gente pode dizer que origina primeiro a boca, lá no blastóporo da gástrula, origina primeiro a boca, depois o ânus. Aí, na realidade, aqui nem tem ânus, então a gente já pode ficar por aí. Eles são todos carnívoros, tá? E, então, esses animais, eles precisam capturar os seus alimentos, diferente das esponjas que eram filtradores, eles têm que capturar seus alimentos, e eles capturam seus alimentos através dos tentáculos. E esses tentáculos, eles são urticantes. Eles têm células que liberam uma toxina que paralisa a presa, e após paralisar a presa, eles conseguem englobar, trazer essa presa até a sua boca e se alimentar. Tá? Então, para ser carnívoro, ele precisa caçar seu alimento. E aí que, no caso dos seres humanos, o que dá problema é justamente por essa estratégia aí de captura de alimento que os quinidários têm, que o ser humano que vai lá para o local, né, para o ambiente dos quinidários, tomar banho na praia, acaba sofrendo um acidente com esse grupo de animais. Tá? Os padrões corporais dos quinidários, eles podem ter duas formas. Eles podem ser, pode ser da forma pólipo, polipoide, que a gente chama, ou pode ser da forma de medusa, um medusoide. Os pólipos são todos sésseis, ou seja, são fixos, tá? No substrato, fixo lá no fundo do mar, ou em qualquer substrato que tem ali fora, ali no mar. E as medusas são livres natantes, então elas conseguem se locomover. Tá? São duas formas aí que a gente tem. Bom, se a gente observar, tá, né, tanto no pólipo quanto na medusa, eles têm tentáculos. E esses tentáculos, tá, esses tentáculos é onde tem as células urticantes que vão paralisar a presa e trazer até a sua boquinha. Ó. A boca do pólipo é voltada para cima, a boca da medusa é voltada para baixo, perto dos tentáculos. Ou seja, quando captura um peixe, por exemplo, ele fica preso nos tentáculos e o quinidário traz o peixe até a sua boca e leva esse alimento, essa presa para dentro da sua cavidade gastrovascular, que a gente chama aqui de gastroderme. E está circulado em vermelho, a cavidade gastrovascular, a gastroderme, porque é uma novidade evolutiva, tá? É uma coisa nova que surgiu nesse grupo de animais. Por que eu digo coisa nova? Porque no porífera não tinha. Agora no segundo grupo tem, ou seja, é uma novidade evolutiva, a gente precisa ficar atento. Então é a primeira vez que no grupo dos animais surge uma cavidade gastrovascular, tá? Que é semelhante a um sistema digestório. Tá? Então passa para cá para dentro e dentro da cavidade gastrovascular vai começar a digestão dessa presa. Bem, depois a gente tem aqui a epiderme, né?
né, o que reveste externamente, e entre a epiderme e a parede da cavidade gastrovascular tem essa parte aqui que ela é chamada de mesogleia, tá? Que é composta por uma substância gelatinosa que vai dar um pouco de sustentação para o quinidário, tá? Então, epiderme mais externo, no meio a mesogleia, substância gelatinosa, e aqui a parede da cavidade gastrovascular. Com isso, pessoal, a gente precisa entender então um pouco do que tem na parede desse animal, tá? Então, se eu fizer um corte aqui, ó, e aumentar, eu trago para cá, ó. E aí a gente observa o que tem de célula compondo a parede, tanto a parede externa, ó, meio externo, a mesogleia, aqui no centro, e a cavidade interna, que fica para dentro da gastroderme. Quais são os tipos celulares? E aí tem vários tipos, tá? Por exemplo, na cavidade externa, na parte posterior, a gente tem as células mioepitelial ou as células mioepiteliais da epiderme. Mioepitelial quer dizer que a célula ela é, ao mesmo tempo, de revestimento epitelial, e o mil quer dizer que ela tem, que ela consegue fazer contração, tá? Faz contração, ou seja, ela é uma célula que reveste e faz contração, para o bicho poder ter um certo movimento, tá? Então essa célula é a mioepitelial da epiderme. Depois tem a célula sensorial. Essa célula sensorial está lá também na epiderme e ela está ligada nos neurônios das células nervosas que tem na mesogleia. Se ela é sensorial, ela percebe o ambiente externo. E aqui essa célula preta ela é a mais importante, né, dos quinidários, tá? Por quê? Porque é ela que vai capturar, vai paralisar a presa e ela que costuma dar problemas aí para os banhistas. É chamado de quinidoblastos, tá? Ou antigamente era chamado de quinidócitos. Esses quinidoblastos, pessoal, ele tem lá dentro do seu citoplasma, ele tem uma vesícula cheia de toxina, que é a toxina que paralisa a presa. Tá? Quando a presa, um peixinho para ali, essa célula percebe que existe uma presa e dispara, tá? Um gatilho por onde tem um flagelo, um eixo, que vai injetar a toxina no corpo da presa. Tá? É chamado de quinidoblastos, são células urticantes, porque no ser humano essa toxina vai causar uma sensação de queimadura. Tá? E se for, no caso, se a pessoa tiver uma certa alergia, se for uma criança, isso pode causar algum problema também de uma reação alérgica, e aí pode levar a problemas maiores. Então o que se faz quando tem um acidente com quinidário? Pessoal, tem que encaminhar, se for muito grande a extensão da toxina em contato com o corpo, tem que encaminhar ao médico. Não se, por exemplo, tem pessoas que fazem xixi em cima, isso não se faz. Coloca água fria para aliviar um pouco da dor e levar ao médico, tá? Principalmente se for criança, que aí pode ser mais sério o problema, levar até um choque anafilático, porque isso é uma toxina, tá? Que tem aqui dentro, é uma toxina. Essa toxina ela foi desenvolvida, a evolução, né, mandou isso para a evolução, transformou esse animal para capturar as presas, não para machucar os seres humanos, tá? Depois tem a célula glandular da epiderme, ela serve para secretar uma substância mucosa, muco, para o bicho, né, poder diminuir o atrito da água com o seu corpo, tá? Então deixa ele escorregadio, tá? E a célula intersticial, que ela fica aqui no cantinho, bem escondidinha, essa célula é a célula tronco, que vai renovar todo esse grupo de células aqui, principalmente os quinidoblastos. Toda vez que o quinidário injeta toxina em algum outro animal, esse quinidoblasto ele precisa ser substituído. Quem faz isso é a célula intersticial. Beleza? Bom, passando aqui para o meinho, ó, na mesogleia, ó, se a gente vê aqui, ó, a mesogleia, é a substância gelatinosa, e aqui tem alguma coisa importante. Existem células nervosas distribuídas por toda a mesogleia. Ou seja, se a gente observar aqui, ó, isso aqui vai estar cheio de células nervosas. Aqui vai estar cheio de células nervosas nessa mesogleia. Tá? E aí a gente chama esse sisteminha de neurônios, tá, de células nervosas distribuídos pela mesogleia, de sistema nervoso difuso. Tá? É um sistema nervoso que ele é difuso ainda. Ainda não existe o quê? Um centro integrador, não existe um primórdio de cérebro, e também não existe gânglios cerebrais aí. Então é só grupinhos de célula. Mas que quando a célula sensorial percebe o ambiente ou percebe um toque, o animal consegue já se contrair, porque existe esse sisteminha aqui. Muito legal também. Depois, observando para a parte interna, tá? Para dentro da cavidade gastrovascular,
a gente vai ver que tem alguns outros grupos de células. Por exemplo, a célula mioepitelial digestiva. Tá? Por que a célula ela é mioepitelial? Primeiro, mio, contração, epitelial, revestimento, e ela é ainda digestiva. Ou seja, é aquela célula que vai revestir, contrair e digerir o alimento, né? Fazer a digestão do alimento que está aqui. Tá? E também a célula glandular que existe dentro da mesogleia. Essa célula glandular, ela não produz muco, tá? Não produz muco para ficar escorregadio, porque ali por dentro não há tanta essa necessidade, mas elas produz já as enzimas digestivas que vão digerir o animalzinho, tá? Que passar para dentro da cavidade gastrovascular. Tá? Esses são os grupinhos de células aí que tem na parede externa, na mesogleia, e na parede interna do corpo do quinidário. Certo, gente? Tá copiado aí, legal. E aí eu coloquei uma observação aqui, tá, pessoal? Para a gente falar de dois sisteminhas aqui que ainda são bem rudimentares. O sistema digestório ele é bem primitivo, mas já permite dizer que há um sistema digestório, que há um local onde o alimento vai cair e vai fazer a digestão para poder distribuir no corpo do animal. Tá? Então é um sistema digestório bem primitivo, com uma cavidade, uma boca, uma cavidade e células digestivas, glândulas que produzem enzimas digestivas, e um sistema nervoso difuso, com neurônios distribuídos pelo corpinho do animal. Por que é difuso, novamente? Porque não há um centro integrador desses neurônios, não há um cérebro, não há um gânglio cerebral, então ele é totalmente difuso. Tá? Não há uma parte do corpo do animal onde tem aglomeração desses neurônios formando uma estrutura maior. Por isso que nós chamamos de difuso. Tá? Coisas que não observamos lá nos poríferos. Certo? Duas novidades bem legais aí, fica atento aí. Ok? Passando para o lado de cá do quadro, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da reprodução, né, da reprodução que acontece nos quinidários, tá, pessoal? E aí é um pouco mais generalizado. A reprodução geralmente vai acontecer por metagênese ou alternância de gerações, tá? E dentro desse tipo de reprodução, pode contar que vai ter a parte assexuada e a parte sexuada. Por que é alternância de gerações? Porque você vai ver que uma hora o grupo de quinidário está em formato de pólipo, que é o formato em que ele está séssil, preso, e depois ele vai estar no formato de medusa, que é o livre natante. No pólipo vai acontecer a reprodução assexuada e nas medusas a reprodução sexuada. Então vamos lá, vamos entender direitinho. Bom, então nós temos um pólipo aqui adulto, tá? Que é a fase séssil, tá? E desse pólipo vão brotar por reprodução assexuada, chamada de estrobilização, as medusas jovens, ou seja, aqui não tem variabilidade genética, tá? Aqui brotou medusas jovens, tá? Essas medusas jovens são chamadas de éfiras e elas brotam dos pólipos, uma medusa macho e outra medusa fêmea. Então aí já começa a dizer para nós, opa, elas são dioicas, tá? Uma medusa macho e uma fêmea, elas vão passar para o ambiente, tá? E vão ficar maduras sexualmente, ou seja, vão ser medusas maduras. A medusa macho vai produzir o espermatozoide, ó, em vermelhinho, e a medusa fêmea produz o óvulo, em vermelhinho também. Aí tem um detalhe, tá? Aí depende do grupo, aí vai depender muito do grupo de quinidário. Tá? A medusa fêmea ela pode liberar o óvulo no ambiente e essa fecundação ser fora do corpo da medusa, e aí a gente chama de fecundação externa, ou em outro grupo, essa medusa pode ficar com o óvulo dentro do seu corpinho e o espermatozoide que foi liberado pela medusa macho entrar no corpo da medusa fêmea e fecundar o óvulo lá dentro do corpo. Aí a fecundação passa a ser interna. Então, por isso tem essa observação, a fecundação é interna ou externa, depende do grupo, tá? Então tem esse detalhe. Bom, após fecundado, pessoal, forma o zigoto e do zigoto, gente, vai formar uma larva. Essa larva, se a fecundação for interna, ela sai do corpo da medusa, se a fecundação for externa, ela vai ficar pelo ambiente. E essa larva ela é chamada de larva plânula, tá? Pensa bem, já tem 3 nomes de larva, parenquímula, anfiblástula e plânula. Parenquímula, anfiblástula lá dos poríferos e a larva plânula aqui dos quinidários. Essa larva ela vai circular o ambiente e quando tiver as condições favoráveis, quando ela tiver madurinha também, ela vai
fixar-se no ambiente e vai começar a formar dela o pólipo jovem. Esse pólipo jovem, tá, vai crescer e vai virar um pólipo adulto, tornando assim o ciclo de vida desse animal. Gente, então observe que a larva ela não é igual ao pólipo, nem tampouco igual à medusa. A morfologia ela é diferente. Quando nós temos larva, a gente fala que o desenvolvimento é indireto. Por que indireto? De novo, porque a larva ela não é morfologicamente igual ao pólipo, nem tampouco morfologicamente igual à medusa. Então isso nos caracteriza como um desenvolvimento indireto. Então aqui nos quinidários, como nos poríferos, o desenvolvimento também ele é indireto e a fecundação pode ser interna ou externa. Certo, gente? Então, a reprodução é um pouco disso, tá? Metagênese e alternância de gerações. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho da classificação, das classes que tem, né, em quinidários. E aí a classificação ela leva em consideração se a maior parte do ciclo de vida do animal é pólipo ou é medusa. E aí a gente tem as classes, tá? Então vamos ver. A classe hidrozoa, ela tem a fase polipóide e a fase predominante, ou seja, a fase de pólipo é a fase predominante. Então se a gente olhar para observar um animal, tá? um quinidário, e disser para nós que a fase predominante é a fase polipóide, a fase de pólipo, ele está dentro da classe hidrozoa. Quais são os exemplos? A obleia, tá? E as caravelas do mar são representantes de hidrozoa, ou seja, a maior parte do ciclo de vida é a fase polipóide. Quando a gente observa uma caravela, geralmente ela já vai estar morta, já. A gente vê a caravela morta porque a fase transitória é a fase de medusa, a fase duradoura é essa aqui. Muito bem. Depois, seguindo aqui, a classe Siphozoa, tá? A fase predominante é o contrário agora, a fase predominante é de medusa, tá? Então, o pólipo ele é formado, tá? Porque é alternância de gerações, mas é a fase transitória, rapidinho. O que predomina nesse grupo aqui é a fase de medusa, é a fase livre natante, e aí nós temos o exemplo das águas vivas, aquela que causa os problemas aí com os banhistas. São as águas vivas, são representantes do Siphozoa, que tem a fase predominantemente de medusa. E a classe Anthozoa, elas formam apenas pólipos, então elas não passam por fase de medusa, tá? Elas vão ser sempre pólipo. E aí a gente tem o exemplo dos corais e das anêmonas do mar, tá? Que são da classe Anthozoa. Beleza, gente? Tranquilo aí? Copia o quadro, né? Copia as informações, vou até sair da frente um pouquinho. Copia essas informações, são importantes, tá? Você fazer o seu resumo. Beleza? A gente fica por aqui nessa aula, vamos dar continuidade ao estudo do reino animal, tá? Espero que vocês tenham ótimos estudos, dá aquela moral para nós aí, deixa o seu like aí no nosso vídeo, coloque sugestões de aulas aí nos comentários. Pessoal, siga firme aí nos seus estudos, siga forte, e a gente vai tentar também te ajudar da melhor forma possível. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.